A TV Folha recebe hoje, em seus estúdios, a ministra Eliana Calmon. Ela é corregedora nacional de justiça e tem a atribuição de fiscalizar os tribunais e atuar no Conselho Nacional de Justiça naqueles tribunais em que existe a necessidade de um acompanhamento para melhorar a produtividade, a produção, em suma, uma fiscalização para que o judiciário fique mais eficiente. Ministra Eliana Calmon, há um movimento para limitar a ação fiscalizadora do CNJ, que passaria a punir juízes apenas nos casos em que os tribunais locais já tivessem feito o julgamento. Em que medida essa proposta poderia esvaziar a sua atuação como corregedora? Sem dúvida alguma, esta proposta esvazia muito o trabalho do CNJ e especialmente da corregedoria. Porque quando o CNJ foi criado, foi no sentido de ser criado um órgão pela incapacidade dos tribunais e das corregedorias locais de fazerem a disciplina dos seus próprios membros, dos seus próprios magistrados. Efetivamente, é muito difícil nós punirmos os nossos iguais. E eu sempre estou lembrando uma frase do grande Aliomar Balieiro, ministro do Supremo Tribunal Federal, que dizia o seguinte: lobo não come lobo. Nós, muitas vezes, entramos na justiça, eu que sou juíza de carreira, posso dizer, nós fazemos concursos juntos e atravessamos 20, 30 anos sendo colegas. E, de repente, eu virar o censor e o julgador do meu próprio colega. Isso vai até contra o primeiro princípio de qualquer julgamento, que é a imparcialidade. Ora, no momento que se criou o CNJ, o que se quis foi deixar que um órgão equidistante do problema local, onde não se conhece, não se tem intimidade alguma, ficasse absolutamente isento para examinar o aspecto disciplinar destes magistrados. De forma que essa posição de se transformar o CNJ em um órgão de recurso é preocupante. Preocupante, né? É interessante observar o seguinte, que essa proposta, a gente sabia que já existia, né? Anteriormente alguns magistrados tinham essa convicção, mas ela só veio à tona agora com a formação da nova composição do colegiado. Em que medida, qual é o perfil desse colegiado atual? Ele é mais conservador? Há o risco de um retrocesso nessa atuação do... Eu ainda não tenho essa observação. A atual composição chegou agora, nós estamos começando a ter julgamentos colegiados, de forma que eu não tenho a ideia de como poderá ser examinado essa questão. Agora, o que eu entendo é que esse colegiado só examinará esta proposta depois que o Supremo Tribunal Federal dê a última palavra, porque a questão está sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal. E com toda a responsabilidade da Corte Suprema, eu entendo que nós teremos uma orientação segura e uma orientação que atenda aos desejos da nação brasileira. E esta composição, ou qualquer outra que tenha o colegiado do CNJ, ela ficará vencida diante da posição do Supremo Tribunal Federal. Na realidade, nós temos, sim, posições bastante limitadas no sentido de entender, primeiro, que o CNJ só pode atuar subsidiariamente em grau de recurso. Segundo, a limitação de caráter material, ou seja, em decisão judicial não é possível a interferência de um tribunal administrativo como o CNJ. Também eu quero dizer que o meu pensamento e pela minha experiência, nós não podemos ser absolutamente radicais nessa posição. Por quê?
porque o ato de improbidade cometido pelo magistrado, e eu quero dizer que são mínimos, minimorum, mas existem, nós sabemos que existem. Estes atos de improbidade são praticados no exercício da atividade jurisdicional, porque os atos administrativos do juiz são muito poucos. Fechar o foro ou abrir o foro, conceder licença ou conceder férias, são atos absolutamente menores. De forma que a improbidade é cometida no exercício da atividade jurisdicional, em atos jurisdicionais que extrapolam qualquer modo ou forma de ato jurisdicional. Eu costumo dizer que ato deformado fora de qualquer razoabilidade não é ato judicial, é um simulacro de ato judicial. E é aí que entra a figura da censura pelo CNJ, deste ato judicial deformado. Porque, na realidade, nós temos a responsabilidade pelas consequências do ato judicial e não pelas manifestações, as razões, a fundamentação do juiz. Este nós não podemos imiscuir-se. Né? Mas os resultados que levem a prejuízos absurdos, com uma fundamentação que sai das raias da razoabilidade, estes são atos não judiciais. Tendo em vista o seu temperamento e mesmo a conhecida intolerância sua em relação à corrupção, a senhora aceitaria continuar sendo corregedora num CNJ enfraquecido? Aceitaria. Por quê? Eu acho que o trabalho do corregedor é mostrar e fazer com que as pessoas compreendam a necessidade de nós termos uma fiscalização mais rigorosa. E por quê? Porque todos os poderes da República têm de estar de acordo com a ética, com a moral, com o interesse público. Mas o judiciário, principalmente. Por que o juiz é diferente? Porque eu acho que o juiz tem de ser mais institucional, mais correto, mais ético, porque ele julga procedimentos, ele julga comportamentos. Ora, aquele que escolheu como profissão julgar seus semelhantes, julgar o comportamento alheio, ele tem de ter um comportamento ético acima de qualquer suspeita. Daí porque eu acho, com a responsabilidade do meu cargo como julgadora de carreira, como idealista, e eu digo que eu sou magistrada por vocação, e cheguei à corregedoria não porque eu sou juíza mais antiga, eu escolhi ser corregedora, e escolhi ser corregedora não para punir os meus colegas, não é isso. Eu escolhi ser corregedora para eu poder levar um pouco da minha experiência de julgadora em prol de uma magistratura maior. Daí porque eu não me intimido em ter um colegiado que não faça ecos das minhas palavras. O que eu preciso é ter a sabedoria necessária para fazer com que os meus colegas entendam as minhas razões e eu seja capaz de passar para eles a realidade que eu vivencio nas inspeções que eu faço, nas denúncias que eu recebo, nas apurações que eu faço. Então, eu preciso ter qualidades maiores para ter a confiabilidade dos meus colegas que fazem parte de um colegiado. E é exatamente com este propósito que eu continuarei sendo corregedora. Ministra Helena Calmon, a Associação dos Magistrados de Pernambuco fez uma pesquisa muito interessante, encaminhou cópia para a senhora, onde ela revela as disparidades, que eu acredito que não sejam só em Pernambuco, entre as condições de trabalho do juiz da primeira instância, principalmente nas varas do interior, e os recursos disponíveis nos gabinetes dos desembargadores. O que o CNJ pode fazer, né, para corrigir ou para reduzir essas distorções?
Aquilo que foi constatado em Pernambuco, a Corregedoria vem constatando em diversos estados da federação, em diversos tribunais de justiça. Existe sempre a tendência dos desembargadores de fazerem com que os seus gabinetes sejam melhores, aquinhoados com a verba, e aquilo que sobra vai para a magistratura de primeiro grau. E em relação à distribuição dos servidores também. O que é que a Corregedoria vem propondo para ser realizado? Aquilo que a Justiça Federal já faz há mais de 30 anos. Haver um orçamento em separado. O orçamento da primeira instância será destinado à primeira instância e não haver o orçamento global. Porque hoje tem um orçamento global onde as prioridades são do tribunal e fica a primeira instância sem a devida assistência econômico-financeira. E, na realidade, a proposta que nós estamos fazendo é difícil, porque os tribunais não estão convencidos disso. Mas a nossa proposta é que, sim, seja estabelecido a separação do orçamento, para que a primeira instância tenha o seu orçamento e tenha o seu quadro de pessoal próprio, sem haver esta intercomunicação. Os servidores e aqueles que fizeram concurso para serem servidores da primeira instância continuarão a ser servidores da primeira instância. A pergunta final. Há um fato que incomodou muito os juízes, foi o fato de que 8 conselheiros do CNJ e 7 familiares possuíam passaportes diplomáticos, embora não exercessem nenhuma atividade continuada no exterior, né, de interesse do país. Então eu pergunto o seguinte, como essa questão ela foi tratada internamente? Houve algum procedimento ou foi pedido algum tipo de apuração? Eles devolveram os passaportes? Não. Isso passou mais ou menos em Albis, em branco, porque, na realidade, a concessão desses passaportes é apenas uma questão de vaidade. Esses passaportes diplomáticos, na realidade, eles não trazem qualquer benefício. Eu, por exemplo, nunca quis e dizia o seguinte, como magistrada do Tribunal Superior, eu tinha direito a passaporte diplomático. E não como conselheira, mas como ministra. E eu disse o seguinte, me provem qual é a vantagem de eu ter um passaporte diplomático. Eu só terei esse passaporte no dia que eu entender que há alguma melhoria. Mas nunca me disseram o que é que eu tenho de vantagem nesse passaporte. Não entrar na fila só no Brasil, porque em qualquer país do exterior eu vou entrar como uma cidadã qualquer estrangeira. Então, para não pegar fila no Brasil, é muito pouco para ter um passaporte que vale, inclusive, por 6 meses. Porque de 6 em 6 meses eu tenho de renovar. De forma que, como as vantagens não eram grandes, porque o que se diz que ia passar sem revista na alfândega, tudo isso é história de carochinha. Esse passaporte servia apenas a uma vaidade de eu ter um passaporte diplomático diferente dos outros mortais. Como nós brasileiros somos vaidosos, né? E então isso não teve outras consequências senão essa vaidade exacerbada. Eu acho que o maior prejudicado foi a própria instituição, porque isso foi divulgado pela imprensa e ficou muito mal para a instituição. De forma que nós tratamos isso como um episódio que foi passado, esses passaportes foram reconhecidos, foram recolhidos, e os próprios conselheiros ficaram muito escabriados, ficaram muito ressentidos. E muitos disseram o seguinte, eu nem sabia que eu não tinha, porque me disseram que eu tinha direito, eu pedi, sem qualquer observação em contrário, né? Esta foi interna corpore e foi o que aconteceu.
Eu agradeço a sua presença e deixo a senhora à vontade para fazer a manifestação final, se quiser alguma. Eu que agradeço essa entrevista, a oportunidade de falar e esclarecer à população brasileira o que é um pouco o CNJ, o que é um pouco a Corregedoria, não é? Eu acho que é um órgão muito novo, só tem 6 anos de idade e é preciso sempre que nós passamos esses esclarecimentos e o jornalismo nos dá a oportunidade de nos mostrar um pouco. Muito obrigada. Muito obrigado.